Ontem foi a julgamento em Gaspar, em júri popular, Evânio Prestini, motorista de um carro Jaguar, que provocou um acidente que ocasionou a morte de 2 mulheres e deixou outras 3 feridas. O julgamento era aguardado com muita expectativa, terminou na madrugada de hoje, como já era esperado, né, que fosse até esta quinta-feira. Nosso colega Gil Dias, lá de Gaspar, está conosco, vai falar como é que foi esse julgamento. Gil, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Itaberá. Alô, Jorge Tais, bom dia você ligado na Itaberá, isso mesmo, Evânio Prestini saiu pela porta da frente do Fórum de Gaspar após ser condenado por homicídios, lesão corporal e embriaguez ao volante. Depois de mais de 15 horas de julgamento, o júri popular que definiu o destino de Evânio Prestini chegou ao fim. A sessão começou às 9 horas de ontem, quarta-feira, dia 19 de junho, e finalizou no início da madrugada desta quinta-feira, dia 20, quando o motorista do Jaguar, que colidiu com um Palio na BR-470 em Gaspar em 2019, foi condenado a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado por 2 homicídios consumados e 3 lesões corporais, 2 leves e uma grave, e 2 anos e 6 meses de suspensão do direito de dirigir por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Apesar da pena, Evânio saiu pela porta da frente do Fórum da Comarca de Gaspar ao lado de familiares e dos advogados. Ele não voltou à cadeia porque apenas penas iguais ou maiores de 15 anos devem ser cumpridas de forma imediata. O motorista chegou a ficar preso 5 meses e, após ser solto, foi proibido de sair de casa à noite. Essas medidas cautelares devem ser descontadas do total da condenação, o que pode fazer com que o regime inicial fechado seja convertido para semiaberto ou aberto. Os advogados de Evânio informaram que não vão recorrer da decisão do júri. As famílias de Amanda Gravner e Sueli da Silveira, vítimas fatais do acidente, acompanharam todo o julgamento e não conseguiram conter as lágrimas do anúncio da sentença. Elas deixaram o tribunal de forma rápida e em silêncio. Para você, ouvinte da Itaberá FM, recordar desse caso, no início da manhã do dia 23 de fevereiro de 2019, as vidas de Suelen Redler da Silveira, Amanda Grabner, Maria Eduarda Kremer, Tainá Sirico, Tainara Schwartz e Evânio Prestini se cruzaram e mudaram completamente. Por volta das 6 horas, as jovens seguiam pela BR-470 em Gaspar em um Fiat Palio, quando houve uma colisão com um Jaguar dirigido por Evânio. Suelen, de 21 anos, estava no banco da frente e morreu na hora. Amanda, de 18 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas o atestado grave, ou o estado grave de saúde dela, fez com que ela não aguentasse e tivesse a morte confirmada no hospital. Evânio foi submetido ao teste de bafômetro, que acusou ingestão de bebida alcoólica. Câmeras de segurança chegaram a registrar a alta velocidade do carro que ele conduzia. Ele chegou a ser preso em flagrante. Você que de repente não lembra do caso, na época após a prisão dele, foi conduzido para o presídio regional de Blumenau. É um homem de poder aquisitivo muito alto, Jorge Tais. Houve audiência de custódia. Ele trouxe inclusive um advogado de Brasília, um advogado que foi advogado do ex-presidente Fernando Collor de Mello, lá no impeachment de 92, e acabou indo preso ainda 5 meses, mas após respondeu em liberdade. Esse caso movimentou ontem o Fórum de Gaspar, a imprensa regional esteve presente, nós estivemos acompanhando todo esse julgamento, as famílias, as pessoas, especialmente que estão acompanhando pelas rádios, pelas TVs, pela rede social, esse caso que impactou de certa forma todo o estado catarinense, ficaram até que revoltadas devido a essa condenação. Esperava-se uma pena bem mais alta, mas esse foi o desfecho do caso Jaguar, que aconteceu ontem, iniciou ontem, o julgamento encerrou na madrugada desta quinta-feira aqui no Fórum da Comarca de Gaspar. Jorge Tais. Obrigado, Gil, pelas informações. Portanto, só para esclarecer, né, Gil, o Evânio
Prestini foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado, mas pode cumprir essa pena no regime semiaberto. É verdade, porque ele ficou 5 anos já condenado, respondendo em liberdade. Ele ficou 5 meses preso, repito, foi solto e permaneceu 5 anos com algumas restrições jurídicas, mas vivendo, de certa forma, até que tranquilamente. E aí, esses 5 anos, Jorge Tais e ouvinte da Itaberá, esses 5 anos serão reduzidos da sua pena, né? Então, 8 anos e pouco vai reduzir para 3 anos e pouquinho de pena e logo, daqui um pouco, aí o Evânio Prestini conseguirá levar a sua vida normalmente, né? É claro que fica a revolta das famílias. A gente conversou com a tia da Amanda, a Elizabeth Gravner. Ela dizia que a família nunca foi a mesma, cada vez que se reúne, lembra, é claro, desse acidente e vitimou essas jovens, tão jovens ainda, né? Naquele dia, aqui no município de Gaspar, foi ali próximo ao restaurante La Terra, esse acidente, logo no início das obras de duplicação da BR-470. Jorge Tais, a gente segue acompanhando o desdobramento desse caso mesmo após a sentença, e assim que for necessário a gente volta aqui na programação da Itaberá trazendo mais informações para o seu ouvinte, Jorge Tais. Obrigado, Gil, um abraço, ótima semana. Abraço, Jorge. Gil Dias, direto de Gaspar, trazendo aí as informações, portanto, sobre esse julgamento, né, do motorista do Jaguar que provocou o acidente com a morte de 2 mulheres há 5 anos, Evânio Prestini, condenado a 8 anos de prisão. Como o Gil falou, né, por tudo que já aconteceu nesses 5 anos, essa pena deve cair para 3 e deve ser no regime semiaberto. E para a família fica a sensação de, para as famílias que perderam as vidas dessas 2 jovens, fica aí a sensação de impunidade.